Olá, amigos, ouvintes da Caravana da Amizade, queridos, espero que todos estejam bem. Aqui é Matheus Braga. Eu quero desejar a todos vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite e que Deus vos abençoe. Estamos mais uma vez juntos, porque hoje eu tenho uma nova mensagem para você da parte de Deus, né? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas a respeito de perguntas interessantes que muita gente tem, né? Mas que ainda não teve a oportunidade de fazer. E hoje nós vamos tirar essas dúvidas à luz da palavra de Deus. Você sabe que desde sua Gênesis, a Bíblia tem sido analisada, tem sido pregada, desacreditada, interpretada, queimada, impedida, aceita e muitas características que estão interligadas à sua existência nessa terra. Com todos os acontecimentos, a Bíblia continua inerrante, maravilhosa, poderosa e eterna. Verdadeiramente, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é luz para os cegos, água para os sedentos, alimento para os famintos, força para os caídos, alento para os fracos, coragem para os medrosos, justiça para os culpados, perdão para os arrependidos e vitória para os lutadores. Você deve ler a Bíblia para ser sábio. Você deve crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Estamos graçando dias difíceis, companheiros, queridos e amigos, onde sorrateiramente Satanás tem proliferado em todos os setores da sociedade mundial heresias, e muitos dos que foram chamados por Deus se enveredaram por este caminho, acreditando em ensinamentos e filosofias fictícias e diabólicas, visando unicamente o afastamento da criatura do seu Criador. Todo conceito religioso que tira Jesus da sua posição central, ou seja, como único mediador entre Deus e os homens, é antibíblico e deve ser rechaçado em nome de Jesus. Às vezes, por não poder atacar diretamente a igreja verdadeira, o que o inimigo faz? O inimigo procura infiltrar-se através de ensinamentos errôneos e fictícios que de nada adiantam e não produzem nenhuma edificação espiritual para o povo de Deus, mas sim só trazem dúvidas e confusões. Oremos, irmãos, pelos nossos líderes espirituais. Muitos têm caído. Vamos orar para que eles continuem de pé, para que eles continuem com visão espiritual, para que o diabo não derrube os nossos líderes espirituais. Muitos têm se enveredado por outros caminhos, muitos que por causa do dinheiro estão se esquecendo a sã doutrina. Através da palavra de Deus, hoje a você, eu vou procurar, direcionado e inspirado pelo Espírito Santo, sem o qual eu nada poderia fazer, ajudar a cada um de vocês, leigo ou não, a compreenderem melhor as passagens de difícil compreensão da Bíblia, que são continuamente interpretadas erroneamente e aplicadas muitas vezes nos púlpitos das igrejas e nas diversas literaturas evangélicas. Com plena humildade, eu preparei para vocês hoje, baseado nas páginas douradas da Bíblia, uma mensagem muito edificante. E vamos mergulhar nos rios dos mistérios gloriosos que nela estão contidos. A minha oração, irmãos, é que tesouros da Bíblia, os tesouros escondidos na Bíblia, seja de relevante importância para o seu enriquecimento, sua edificação e seu crescimento espiritual. Prepara-te, porque Deus irá falar com você através da sua palavra.
Aleluia. E vamos então, amados irmãos, algumas perguntas interessantes da Bíblia. Muita gente faz perguntas, mas às vezes não obtém resposta, porque muitas vezes você não tem a quem fazer essas perguntas, e algumas pessoas acham que são perguntas banais. Acham que são perguntas que não vale a pena fazer, que o pastor vai ficar chateado em sentar com você para te explicar, né? Mas você não deve se envergonhar, não. Uma das perguntas bastante comum e bastante intrigante que muita gente faz é a seguinte: quem foi a mulher de Caim? Você sabe quem foi a mulher de Caim? Vamos lá, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 15 até o versículo 17, que diz assim: O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Vejam vocês, esse texto está em Gênesis capítulo 4, dos versículos 15 até o 17. A resposta é a seguinte: nós temos visto, ouvido e lido muitas especificações, pensamentos, interpretações e ideias sobre este epígrafe bíblico. Não obstante ser um pouco dificultosa a resposta para essa indagação, ou seja, para essa pergunta, a Bíblia nos mostra clara, direta e, logicamente, o seu desfecho final. Dentro da cronologia bíblica, somos sabedores que do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 8 se tem aproximadamente 2000 anos. Isto nos revela categoricamente a impossibilidade de terem narrados todos os episódios ocorridos neste período. E como podemos observar, no capítulo 4, versículo 1, Adão teve o seu primeiro contato íntimo com Eva. E no mesmo versículo, Eva concebeu uma criança chamada Caim. E no versículo 2, ela teve outro filho chamado Abel. Ou seja, Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva. Abel foi o segundo. Chegamos à conclusão lógica de que estes 2 versículos cobrem um período de aproximadamente 2 anos, pois existiu 9 meses de gestação para cada filho, e no versículo 3 a Bíblia declara que, ao cabo de dias, os seus filhos já estavam grandes. Olha, irmãos, é certamente que durante o crescimento de Caim e Abel, Adão conheceu muitas vezes a Eva, ou seja, coabitou com ela, ou seja, ele teve relações sexuais com Eva, possibilitando assim o nascimento de muitos outros filhos e filhas, como nos declara a palavra de Deus em Gênesis capítulo 5, versículo 7. Muito bem, do nascimento de Caim até o seu julgamento, quando Deus o expulsou do convívio direto de seus pais, declarando como um vagabundo no planeta Terra, este relato abarca aproximadamente um período de 30 anos. Chegamos à conclusão de que a esposa de Caim ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Bom, talvez o amado irmão esteja se perguntando agora: não era pecado casar-se com a irmã carnal? Aí eu te respondo com um conciso não, pois a ordem divina que prevalecia na época era: multiplicai-vos e enchei a terra. Deus não concedeu regras para esta multiplicação, e a lei só foi promulgada a partir do capítulo 20 de Êxodo. Logo, não era pecado o casamento entre os irmãos carnais. Veja bem, o único sinal de observação que Deus deixou para esta situação foi o sinal da consciência, pois sem Deus falar, todos eram conscientes que os filhos não poderiam possuir contato íntimo com seus pais.
E isto a Bíblia nos declara enfaticamente em Gênesis, capítulo 19, dos versículos 30 até o 38. Pois você se lembra que foi preciso que as duas filhas de Ló agissem com malícia, ou seja, embebedando-o para poderem deitarem-se com ele, visto que isso não era normal. Que o amado irmão possa nessa hora glorificar a Deus pelas revelações da sua gloriosa palavra. Viu, queridos? Não é todo dia que você tem uma dúvida tirada. Então, espero que você tenha aprendido sobre quem foi a mulher de Caim. Mas nós temos outras indagações a serem respondidas. Vamos prosseguir com o nosso estudo bíblico nesse instante, nesse momento. A segunda pergunta, que é feita muito corriqueiramente, é sobre a cor negra. Você sabe de onde surgiu a cor negra? De onde originou-se a cor negra? Muito bem, abra sua Bíblia, mantenha a Bíblia aberta em Gênesis capítulo 10, versículos 1 e 6. Diz assim: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E os filhos de Cão são Cusi, e Misraim, e Put e Canaã. Notem vocês. Já aprendemos através da ciência biológica e da dermatologia que a coloração da pele é dada por elementos do corpo humano chamados pigmentos, e que também o desequilíbrio destes elementos pode provocar mudanças na coloração da pele, como também alterar a qualificação dos pelos de todo o corpo. Olha, este desequilíbrio é claro que pode ocorrer através do tipo de alimentação, como também por causa do tipo de clima. A Bíblia declara no capítulo 10 de Gênesis que os filhos de Cão foram Cusi, Misraim, Put e Canaã, e que povoaram as terras da África, da Arábia Oriental, da costa oriental, do Mar Mediterrâneo e do grande vale dos rios Tigre e Eufrates. Somos sabedores também, irmãos, que o clima desses lugares é muito quente e que a alimentação era principalmente à base de raízes. Sendo assim, esse tipo de clima e de alimentação provocou o desequilíbrio dos chamados elementos de pigmentações, possibilitando assim o escurecimento da pele humana, chegando à cor negra. Sendo assim, chegamos à conclusão que a cor negra não vem do sinal que Deus colocou em Caim, e muito menos é uma maldição do pecado. A causa foi unicamente um desequilíbrio orgânico no ser humano, originado por um clima quente e uma alimentação específica. O próprio nome Cão, no hebraico, significa quente, apontando assim para as terras desérticas para onde peregrinou sua geração. Você compreendeu? Você está entendendo como é que as coisas são esclarecidas à luz da Bíblia? A Bíblia está à frente da ciência. A Bíblia todo dia se renova. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas uma outra pergunta interessante também, que muita gente faz. Por quê? A injustiça no mundo hoje, irmãos, cresceu tanto. O preconceito racial é tão grande que muita gente fica se perguntando: poxa, por que eu sou discriminado? Por que eu sou preto se todos são iguais? Eu sou negro se todos são iguais? Depois que morrem, todos ficam iguais. Se corta a pele, o sangue é igual, todos têm o sangue vermelho. Não é possível. Por que me discriminam? Por que algumas pessoas acham que os negros são inferiores? Sabe por quê? A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque o homem vive na carne. Se o homem vivesse no Espírito, tivesse o Espírito de Deus dentro dele, se certas pessoas tivessem as vidas transformadas por Deus, certamente elas veriam o homem, veriam a vida e o mundo de uma maneira diferente. Porque Deus, queridos, não faz
acepção de pessoas. Por isso que a Bíblia diz: ama o seu próximo como a ti mesmo. E a pessoa que não pratica esse amor não tem Deus. Deu para você entender? Muito bem. A outra pergunta que todo mundo faz é sobre a cor de Adão e Eva. Qual era a cor da pele de Adão e Eva? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, dos versículos 7, 8 e 10. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Olha, ao lermos essa passagem bíblica, aprendemos que a morada de Adão e Eva era num jardim localizado no Éden, que era banhado por 4 rios. São eles o Pison, o Gion, o Tigre, que é conhecido como o rio Hiddekel, e o rio Eufrates. Se você trouxer esta passagem para a atualidade, ou seja, para os nossos dias, você vai ver que esses 4 rios estavam nas terras que hoje pertencem ao Iraque. Logo, chegamos à conclusão que o Jardim do Éden localizava-se no lugar onde encontra-se hoje a nação do Iraque. Analisando a geografia desta nação, constatamos que o seu solo, ou seja, o solo predominante no Iraque, é quase todo constituído de barro vermelho. A Bíblia afirma que Deus formou o homem do pó da terra e automaticamente fez o Jardim do Éden. Então podemos afirmar categoricamente que Adão e Eva não eram brancos e nem eram negros, mas possuíam uma cor avermelhada, ou seja, de acordo com o barro que predominava e que predomina até hoje o Éden, que hoje seria o Iraque. Isso certamente contribuiu para a mutação das cores que teve a raça humana. Deus, através da sua sabedoria, já estava preparando o caminho da miscigenação da humanidade. Olha, queridos, nada acontece por acaso. Deus fez tudo certo, criou pessoas diferentes, com pigmentações diferentes. Deus criou o negro, criou o branco, criou o índio, criou o amarelo e outras cores que estiverem mais por aí, o vermelho, exatamente para que o homem exercitasse o amor. Mas o homem, com todo o estudo, com toda a ciência, ele se recusa a enxergar as maravilhas que Deus faz. Olha, cada um com as suas qualidades, cada um com as maravilhas que Deus lhe deu, e cada um com aquilo que lhe é peculiar. Deus é magnífico, queridos, Deus é maravilhoso. Hoje, Deus já concluiu a sua miscigenação. Então hoje você vê que o mundo é mais colorido, né? E você vê que onde tem mais cor, ou seja, onde existem cores, os olhos aceitam melhor. Não é verdade? Você já parou para observar? Quando você vê um jardim com flores de diversas formas, diversas cores, diversas naturezas, você olha, puxa, que jardim bonito, né? Quando você vê um jardim só de rosa vermelha, ou só de amarela, você acha bonito também, mas a diversificação enche melhor os nossos olhos, fica mais bonito, tudo entrelaçado, né? Muito bem. Deus, através da sua sabedoria, já estava preparando o caminho da miscigenação da humanidade. Podemos observar que cada mídia nesta terra se acoplou a um lugar, ou seja, a um lugar específico, sem trazer nenhum problema para a sua criação ou para a sua procriação. Você observa que existe hoje o mameluco, o cafuso, o índio,
Uns nasceram da mistura do casamento do português com o índio, outros nasceram da mistura do casamento do negro com o branco, e assim vai. Queira você ou não aceitar, não existem mais aqueles chamados arianos, aquela raça pura, principalmente no país igual ao Brasil. O Brasil é um país da miscigenação, onde sempre que você vê um branco louro do olho azul, se você for olhar o antepassado dele, é um negro. O negro que casou com o branco e dali veio. E se você vê um negro totalmente no Brasil, pode olhar o antepassado dele, tem mistura de índio com branco. Viu, queridos? E pode perfeitamente, segundo a genética, um casal de negros gerar um filho louro, ou um casal de brancos gerar um filho negro. Certo? Então, queridos, vamos parar com essa confusão que as pessoas criam, ficam perdendo tempo em ficar com esse racismo, com esse preconceito bobo, né? E vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ler a palavra de Deus e vamos amar as pessoas, né? Independentemente da sua cor, independentemente da sua origem. Vamos dar glória a Deus pelo seu maravilhoso amor e por sua sabedoria. Deus é sábio. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos partir para outra pergunta. Para outra curiosidade. Muita gente se pergunta também, olha, muita gente diz que os anjos estão voando nesse lugar, né? Tem um hino até que diz, existem anjos voando nesse lugar, em cima do trono, em cima do altar, tal. E a gente fica perguntando, anjos voam? Os anjos têm asas? Ora, de maneiras que o anjo, para voar, não precisa ter asa. Não é verdade? Muito bem. Mas nós vamos nos ater à questão das asas. A pergunta é, os anjos têm asas? Nós vamos explicar, eu vou explicar para você a questão das asas. E se os anjos têm ou não asas. Vamos lá? Vamos seguir? Abra sua Bíblia. João capítulo 20, dos versículos 11 e 12. Diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Entenderam? Vamos lá, vamos prosseguir então. Bom, primeiramente, em primeiro lugar, plano... Eu quero esclarecer, digo, ao amado irmão, que a palavra anjo aparece aproximadamente 300 vezes na Bíblia. E que anjo é apenas uma das classes dos seres celestiais criados por Deus. Deus, através do seu poder e sabedoria, criou 4 classes de criaturas celestiais. 1. Arcanjo. 2. Serafins. 3. Os querubins. E 4. Os anjos. Chegamos então ao conhecimento de que, tanto quando citamos ou falamos a expressão anjos, não nos referimos diretamente à totalidade dos seres criados por Deus, mas sim apenas a uma classe das criaturas celestiais. E todas as referências bíblicas que apresentam os seres celestiais com asas, como, abre sua Bíblia de novo, olha, em Êxodos, capítulo 25, dos versículos 17 até os 22, 1 Reis, capítulo 8, versículos 6 e 7, 1 Crônica, capítulo 28, versículos 18, e Isaías, capítulo 6, dos versículos 2 ao 6, explicam categoricamente que são os querubins e os serafins e nunca os anjos. A Bíblia nos responde claramente que o arcanjo e os anjos não têm asas. Os sonhos, as visões, as revelações que possuem seres angelicais com asas, certamente não são anjos ou arcanjos.
ou o arcanjo Miguel, conforme está em Judas, capítulo 9, mas sim os querubins e os serafins. Os seres angelicais não precisam de asas para voarem. Notem bem, anjos e arcanjos, para se deslocarem de um lugar para o outro, eles não precisam de asas. Os querubins e os serafins as possuem, porque elas apresentam ricas lições espirituais para as nossas vidas. E analisaremos mais profundamente essa questão, um outro assunto, numa outra hora, porque é uma questão muito vasta, muito grande, né? Quando o profeta Isaías viu os querubins e os serafins, ele dizia que eram muito grandes, tinham 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Olha bem. Então, esse é um assunto que merece um aprofundamento maior, num outro estudo, né? numa outra conferência. Eu vou estar passando isso aqui para vocês de forma simples e clara. Ok, queridos? Vamos prosseguir. Outra pergunta, outra dúvida interessante é a seguinte: os seres angelicais podem praticar sexo? Os anjos, o arcanjo, os serafins, os querubins, eles podem ter relações sexuais? Abra sua Bíblia. Vamos lá, tudo aqui é à luz da Bíblia. Uma verdadeira aula que você está tendo baseada na palavra de Deus. Mateus capítulo 22, dos versículos 28 ao 30. Diz assim: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam e nem se dão em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Notem vocês que todas as referências que dão margens a interpretações afirmando que os anjos podem praticar um relacionamento sexual são totalmente humanas e antibíblicas, pois o próprio Jesus nos afirma categoricamente que os seres angelicais são assexuados, ou seja, não possuem sexo. Estes seres são totalmente espirituais, não tendo, portanto, nenhuma característica natural relacionada ao sexo existente no ser humano. No capítulo 6 de Gênesis, muitos estudiosos afirmam que os filhos de Deus foram seres angelicais. Essa expressão, em apreço, corresponde certamente aos filhos de Sete, pois a Bíblia declara que em Gênesis, capítulo 4, versículo 26, que esta geração era obediente e temente a Deus, e diz que todos os homens obedientes a Deus são chamados em todas as Escrituras de filhos de Deus, não tendo assim nada a ver com a transformação de seres angelicais em seres humanos. Bom, ficamos então conscientes e sabedores que tanto o arcanjo, como os querubins, os serafins e os anjos não podem, em hipótese alguma, manter um relacionamento sexual com os seres humanos. Entendidos, queridos? Está esclarecido algumas dúvidas? Muito bem. Outra coisa, outra pergunta, hein? Muita gente fica também curiosa para saber esta resposta. Qual o sinal que Deus colocou em Caim? Né? E aí, quem sabe? Quem sabe aí qual o sinal que Deus colocou em Caim? Abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 4, dos versículos 13 ao 15. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra.
E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Olha bem, pôs o Senhor um sinal em Caim. Bom, certamente o sinal que Deus colocou em Caim era psicofísico. Isso é, o sinal atingiu o seu fator psíquico na sua aparência e atingiu o seu fator físico na debilidade, ou seja, ele se tornou um débil mental. Esse sinal nada tem a ver com a cor negra. Não foi o fato de Deus ter amaldiçoado Caim e colocado a cor negra nele. Isso tudo é balela, é mentira. Não tem nada a ver com a maldição, pois o próprio Deus não aceita acepções de pessoas, conforme descrito lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15, nós lemos as expressões todo mundo e toda a criatura, que vem confirmar que não existe nenhuma mídia de seres humanos que estejam amaldiçoados por Deus. Muita gente pensa que os africanos são amaldiçoados por Deus, por isso ali é uma terra das religiões afro, do candomblé, da umbanda e tal. Nada a ver, gente. Muita gente diz que o Haiti é uma terra altamente que cultua aos demônios, é amaldiçoado. Nada a ver. Deus deixou o homem livre para escolher o caminho que ele quer seguir. Entende? Agora, a Bíblia diz que nós erramos por não conhecermos as Escrituras. Mas aí, a Bíblia diz também: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, que estão me ouvindo hoje, já não pertenceram à macumba, já não foram do candomblé, do espiritismo, e hoje estão aqui? Hoje estão aí livres, sabedores da palavra de Deus, e foram transformados, não é verdade? Então tudo é uma questão de conhecer a verdade. Amém? Olha, não existe nenhuma possibilidade, muita gente diz que para essas pessoas, não existe nenhuma possibilidade de salvação, mesmo após o arrependimento sincero. Mas a Bíblia diz o contrário. Olha o que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Olha só que maravilha. Todos, Deus amou a todos. Não existe homem, nem mulher, nem criança que sejam amaldiçoados por Deus. Deus abriu a porta para todos. Todos que se arrependerem serão salvos. A Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. Olha que maravilha. Por que a Bíblia diz assim? Que todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas todo aquele que não crer será condenado. Notaram que está no futuro? Será salvo. Por quê? Porque hoje você pode aceitar Jesus e ser salvo, estar na presença de Deus. Mas amanhã o inimigo pode enganar você e você abandonar a presença de Deus, como aconteceu com Salomão. Então hoje você pode estar salvo, amanhã você pode não estar mais. Para entrar no reino dos céus é preciso renúncia, é preciso crer. E é preciso permanecer na sua fé, na presença de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim será salvo e vai ganhar a coroa da vida. Olha que maravilha. Mas aquele que não crer será condenado. Por que não está condenado? Será porque hoje você pode estar no mundo, hoje você pode estar nas trevas, mas amanhã a verdade de Deus pode te alcançar. E você pode aceitar Jesus e ser salvo. Olha que maravilha. Bom, vamos prosseguir aqui. Caim, ao sair amaldiçoado da presença de Deus, foi transformado literalmente a sua aparência, ficando o homem psicologicamente arrasado, pois saiu como um vagabundo e fugitivo.
O medo fez com que ele apelasse para a misericórdia de Deus, ganhando assim a promessa de que não seria morto. Promessa essa garantida através de um sinal. Ao ser julgado por Deus, a aparência de Caim ficou desfigurada, revelando assim o sinal que Deus tinha colocado em sua vida, para que ninguém o matasse, ou seja, ele ficou irreconhecível. Como é que você vai matar uma pessoa que você não reconhece? Não é verdade? Ele ficou horrível, uma aparência feia, caída. A vida de Caim, só para vocês terem uma ideia, tornou-se tão abatida que seria uma grande covardia alguém matá-lo. É como chutar um cachorro morto, não é verdade? Esta foi a razão pela qual Deus amaldiçoou quem o matasse. Chegamos à conclusão que o sinal que Deus colocou em Caim foi a debilidade na sua aparência e uma fraqueza psicológica. Vocês entenderam? Compreenderam? Tirou um pouco das dúvidas que vocês tinham? Vamos partir para outra curiosidade, para outra pergunta. Muita gente se pergunta também sobre o apóstolo Paulo, né? Que Paulo diz que tinha um espinho na carne. E a gente, agora eu quero saber qual é esse espinho. Muita gente, olha, cria-se um mito tão grande, irmãos, em relação a certas perguntas na Bíblia, a certos assuntos, que chega a ser piada, né? Então eles criaram um montão de coisa em relação ao espinho da carne de Paulo. O que era o espinho na carne de Paulo, afinal? Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 7 até o versículo 10. Vamos lá. E para que se não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Estas foram as palavras de Paulo. Agora vamos à resposta dessa pergunta. Olha, a palavra de Deus nos mostra explicitamente a resposta dessa indagação. Não fez-se necessário conjecturarmos ideias humanas, mentalistas e muitas das vezes até fantasiosas. Olha, como essas que eu vou falar para você agora. Que o espinho na carne de Paulo era sua mulher, era um defeito, era sua calvície. Olha quantas balelas as pessoas criam em torno desse assunto. E muitas outras interpretações fictícias que em nada edifica o povo de Deus, mas sim traz muitas confusões e contendas. E nós já aprendemos no livro Tesouros de Gênesis, a Bíblia é um tesouro inesgotável, né? Que Satanás tem uma esposa e 2 filhas. Sabe quem são? A esposa se chama Desunião e as filhas se chamam Contenda e Fofoca. Existem muitos cristãos que rechaçam Satanás, mas estão continuamente abraçados com a sua esposa e com as suas filhas. Muita gente vai para a igreja de manhã, vai para a igreja à noite, ora, canta, fala em línguas, mas quando chega em casa, fala mal do seu irmão, odeia seu irmão. Aí você perde a bênção. Vigiemos, irmãos, pois o arrebatamento está muito próximo. O próprio apóstolo Paulo nos alerta sobre o perigo de estarmos perto desses tipos de pessoas que não estão vigiando, né? Não estão vigiando. Devemos ter muito cuidado com todos aqueles cristãos que afirmam que não precisamos estudar para entendermos a Bíblia. Tem que estudar sim. Tem que ler a Bíblia sim.
E muitos dizem que recebem tudo através do joelho. Olha só, que aí se encontra uma das maiores razões de tantas heresias e mentiras e abobrinhas que ouvimos por aí. E muitas outras situações que escandalizam o Evangelho de Deus. E o pior de tudo, é que tudo isso sai quase continuamente, saem quase todos os dias dos púlpitos das nossas igrejas. Que pena. Em nome de Jesus, irmão, fuja desse marasmo, desse raquitismo espiritual, que está literalmente impedindo você de adentrar no Santo dos Santos e contemplar as riquezas sobrenaturais que Deus tem reservado para nós. A Bíblia relata que o próprio Jesus crescia em graça e conhecimento. Logo, ele é o nosso maior exemplo de que precisamos crescer. O ilustre servo de Deus, honrado servo de Deus, pastor Gesiel Gomes, despertado por Deus sobre a necessidade de crescimento da igreja, escreveu um livro intitulado Nascidos para Crescer, que, por sinal, um excelente livro. Existem muitas pessoas dentro das igrejas ensinando que os jovens e os irmãos em geral não precisam estudar, pois a vinda de Jesus está próxima. Falando até que no relógio de Deus só faltam alguns minutos para o arrebatamento, em vez de despertarem a igreja para a santificação. Começam a falar que está tão próxima a vinda de Jesus que não se faz mais necessário irmos para as escolas, induzindo até, principalmente os jovens das igrejas, pararem de estudar. Eu quero dizer para vocês que esse ensinamento é totalmente diabólico e o seu mentor é Satanás, pois o seu maior desejo é que a igreja seja um povo impotente e raquítico em todas as áreas da vida. Sem conhecimento, sem acerto. Sem conhecimento, sem mente aberta. E isso favorece a Satanás. Meus queridos, ignoremos esses maquiavélicos ensinos e peçamos graça e capacidade a Deus para que, ainda antes do arrebatamento da igreja, sejamos um médico, um advogado, um professor, um pregador, usado poderosamente nas mãos de Deus para alcançarmos algumas mídias, algumas pessoas que estão totalmente carentes de Jesus. Cristo não veio apenas para os indoutos, mas sim para todos os homens na face da terra. Paulo, antes de sua conversão, consentiu na morte de Estevão, e esta ação ficou guardada em sua consciência. Todas as vezes que Paulo era usado por Deus ou recebia uma gloriosa revelação celestial, Deus permitia que 2 demônios, mensageiros de Satanás, ou seja, anjos caídos, lembrasse a Paulo sobre o que tinha cometido com seu discípulo chamado Estevão. Agora, seu irmão em Cristo, e isso certamente o deixava abatido, moral e espiritualmente, e também consciente de que a sua atual posição ministerial era unicamente a prova do grande amor de Deus e da imensurável misericórdia de Deus sobre a sua vida. Nada tem a ver com seus méritos, posição, status, religião ou qualquer outra característica pessoal. O objetivo principal de Deus em permitir que esses demônios declarassem os pecados de Paulo era unicamente para lembrá-lo das palavras de Jesus que diz: sem mim nada podeis fazer. Em síntese, o espinho na carne de Paulo era as lembranças do passado, quando perseguia os cristãos, e principalmente acontecimento da morte de Estevão. Ou seja, o apóstolo Paulo sentia um remorso, um arrependimento que consumia ele. Paulo só ficou de pé até o final, na presença de Deus, porque as misericórdias de Deus são grandes demais, queridos. E porque o Espírito Santo é consolador, enxuga as nossas lágrimas, sara as nossas feridas. Por isso que Paulo permaneceu de pé. Mas o espinho na carne de Paulo eram as lembranças, o remorso
o arrependimento. Isso fazia com que Paulo se desesperasse, se sentisse impotente, fraco, a ponto do Senhor dizer para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quantos de nós hoje em dia, você que está me ouvindo agora, não tem uma perturbação na sua vida que te tira o ânimo, te tira o fôlego? O espinho na carne de alguns que estão me ouvindo hoje pode ser uma doença, pode ser um câncer, pode ser um marido que bebe, uma esposa louca, um filho no tráfico, um filho assassino, pode ser um vizinho que te persegue, pode ser uma escassez. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, em qualquer parte do mundo, o seguinte: a graça do Senhor te basta. Quando você estiver fraco, dobre o seu joelho e ore, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus usava o ocorrido com Paulo para frear o apóstolo, para que o mesmo nunca se exaltasse pelas excelências das suas revelações. Não sei se vocês se lembram, mas a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Deus mostrou coisas gloriosas a Paulo. Então Paulo era um homem muito querido, muito amado por Deus. E você? Qual é o seu espinho na carne? Lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida, Deus sabe o que é melhor para você. Então, o que a Bíblia diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mesmo que a tua luta seja muito difícil, saiba que Jesus Cristo nunca te deixará e nunca te desamparará. Vou deixar para você a meditação no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 5, parte B, e o capítulo 6. Isaías, capítulo 43, versículo 2, e Mateus, capítulo 28, versículo 20. A minha graça te basta. Estas são as palavras de Jesus para você.